Boa noite, pessoal. Mais um encontro do FOPEX, do Fórum Permanente de Cultura de Sorocaba. E a gente está aqui hoje numa proposta diferente das nossas reuniões usuais, para a gente conversar a gente criou, né, junto com um grupo de comunicação, né, na verdade, a proposta de conversar com vários candidatos à prefeitura. A gente já fez algumas reuniões para a gente fechadas, para a gente propor ideias para todos os candidatos. A gente falou com alguns candidatos que vieram nos procurar. E o Raul veio nos procurar, querendo conversar, dialogar junto com o fórum. E ele falou, por que a gente não faz uma live dessa conversa? E a gente achou que era uma boa ideia, porque afinal as nossas conversas são sempre públicas, a gente está representando um monte de gente aqui. E óbvio, se você tiver uma pergunta, uma colocação, você está aí na página do Facebook do fórum, ou na página do Facebook do Raul, ou no canal do YouTube do fórum, faça sua pergunta, coloque as suas opiniões, porque agora é o momento da gente estar dialogando com o candidato, né? Eu vou me apresentar aqui, eu sou a Tete Braga, sou produtora cultural, e a gente vai fazer um ciclo de apresentações. Depois a gente cada um de nós vai falar algumas coisas, alguns pontos que nós discutimos e que sempre são assuntos recorrentes dentro do Fórum Permanente de Culturas. E aí depois a gente ouve a opinião do Raul, e eu imagino que a gente vai ter pelo menos uma hora de conversa bem interessante e rica sobre a cultura de Sorocaba, tá? E obviamente com todas as opiniões, perguntas e participação de vocês dentro das redes sociais, que vai ser super essencial, que o fórum é feito e movimentado por vocês, né? Então a demanda de vocês aqui é essencial. Então, me apresentei, eu sou a Tete Braga, sou produtora cultural. Quem vai ser o próximo a se apresentar? Samir? A gente escolhe, assim. Eu sou o Samir Jaime, sou ator, faço parte do grupo Nativos Terra Rasgada e do núcleo Aclaudemia de Palhaçaria. Sou ator, palhaço, diretor, de tudo um pouco, né? Como todos os artistas, a gente faz de tudo um pouquinho. Taylor? Eu sou o Taylor Soares, sou fotógrafo, jornalista e também bastante ligado à cena de música eletrônica em Sorocaba. Legal, Taylor. Obrigada. Taylor. Thalisson? Boa noite, eu sou o Thalisson Santos, sou ator também, professor de teatro aqui na cidade de Sorocaba, faço parte de 4 companhias independentes da cidade, e acho que é isso. Anne? Boa noite, sou Anne Oliveira, sapateadora profissional, graduada em dança, bacharel e licenciada pela Unicamp. Cacau? Boa noite, eu sou a Cacau, sou produtora cultural, musicista e escritora aqui de Sorocaba. Raul, você quer se apresentar? Apesar de muita gente já te conhecer. Fala das suas qualidades artísticas. As suas qualidades artísticas, eu já vi. Tem um vídeo meu, eu sou latino-americano sem dinheiro no banco, sem paleta importante. Olha o Taylor aí, o Taylor não envelhece não, rapaz, brincadeira. Tá dentro do formal o homem, poxa vida. Caramba, quero agradecer o convite aí, eu sou o Raul, sou militante político, muitos anos já, desde o movimento estudantil aí dos anos 90, fora Collor, pra cá, e acompanho a política, com mandato, sem mandato, tamo aí. Isso aí, toca violão também, nas horas vagas, que eu sei. Toco violão há muito tempo, eu tive banda já, né, quando eu tinha uns 14 aos 17 anos, eu tive banda de rock. Hoje eu toco cavaquinho também, tô aprendendo, e um pouco de piano também, mas é muito pouco. Depois você pede pra Cacau assinar a bateria, que a gente toca. Agora eu sou cinéfilo, né, essa daí eu conheço bastante, eu tenho aqui quase 2.000 filmes aqui. Ah, então você tá brigando com o meu Agora marido. nessa quarentena, então, à noite, depois que eu casei, então, nossa, aí que assisti mais filme ainda. Só não gosto de seriado, não tenho muita paciência, mas filme... Meu marido também, meu marido é cineasta. Ele gosta de filme? Ele é cineasta. Então, né? Ele é Era difícil de comprar filme antigamente, agora tá tudo na internet, tá mais fácil. Pois é.
Não, mas eu não entendo muito, não. Eu só assisto mesmo. Mas, ó, assistir faz a gente entender. Bem legal. É. E é interessante... Só um detalhe. Faltou eu falar que eu sou do diretor do bloco do Boca a Boca, bloco carnavalesco do Boca a Boca também. Senão os caras do Boca vão me matar, né? Pelo amor de Deus. É verdade. É verdade. Eu encontrei o Taylor lá esse ano aqui, né? Feijoada. É verdade, é verdade. É verdade. Bem, é legal a gente falar um pouco do quanto o Raul gosta de arte e cultura. Eu acho que todos os... Eu imagino, né? Espero que os candidatos tenham um apreço pela cultura e pela arte, de modo geral, e principalmente pelos artistas da nossa cidade, né? E, bem, vamos começar a nossa rodada de fala sobre o que o fórum espera dos candidatos. E uma das coisas que a gente mais bate na tecla aqui, a primeira coisa é a manutenção da Secretaria de Cultura exclusiva para a cultura, né? E a manutenção dessa secretaria também. Olha, o Paulo tá chegando. O Paulo é candidato a vice da chapa do Raul Marcelo. Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Isso aí, boa noite. Tudo bem? Como vai? Boa noite, Muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado. Estamos por aqui, chegamos por aqui. Muito bom. Obrigada por ter vindo. Obrigado. Eu estava falando, Paulo, com o pessoal aqui, que uma das coisas que o Fórum Permanente de Culturas... Eu vou mutar você só um pouquinho, mas quando você quiser falar, é só você ligar o microfone, tudo bem? Beleza. É o seguinte, o Fórum Permanente de Culturas, uma das coisas que a gente mais preza e mais defende é ter a Secretaria de Cultura independente de outras secretarias. Porque muitos governos anteriores, alguns governos anteriores, acabam querendo juntar a Secretaria de Cultura, principalmente com a Secretaria de Educação, né? E a existência da Secretaria de Cultura já foi uma luta muito grande da classe artística para conquistar essa secretaria, né? E a gente hoje é uma cidade, sede de uma região metropolitana, então, assim, sede de uma região metropolitana, então é essencial, a gente tem uma demanda de trabalho gigante de artistas e população para consumir cultura e que justifica a existência de uma Secretaria de Cultura exclusiva, né? Isso é uma das coisas que está no Plano Municipal de Cultura, que foi criado, foi em 2015, eu sou péssima de datas, foi 2015, 2016, por aí. Eu sou bem ruim de datas, o Ari é a minha memória das datas, ele lembra todas as datas, eu fico feliz quando ele chega. Acho que foi 2016. 2016, obrigada. Eu nunca lembro as datas 2017 foi aprovado como lei. Isso. E ela se transformou em lei, né? O Plano Municipal de Cultura. E esse Plano Municipal de Cultura, muito pouco, quase nada, foi executado, né? E tem algumas metas que a gente vai levantar aqui, vamos falar, que são prioritárias, ao nosso ver, e obviamente tem outras pessoas dentro das redes sociais que vão poder falar também das suas prioridades dentro de situações de teatro, dança, das mais diversas linguagens. Mas o que eu vou destacar aqui é da existência da Secretaria de Cultura exclusiva dentro do governo de um próximo candidato, um próximo prefeito, numa próxima legislatura, né? Quem quer ser o próximo? Vou falar. Samir? Eu acho que dá para emendar já aí, né, o TT. Porque eu acho que a gente, partindo do ponto onde temos uma Secretaria de Cultura, acho que antes até de falar de qualquer coisa, é importante a gente saber qual o pensamento que o candidato tem, principalmente em relação a essa coisa do próprio secretário, né, que é uma luta da classe de que a gente tenha realmente uma escolha de um secretário, de que ele não seja um cargo político, como acontece na maioria das vezes, que ele seja um cargo que venha de alguém que venha da cultura, alguém técnico, alguém que realmente entenda e que dialogue diretamente com a classe, né? Acho que isso é o primordial, assim, até porque a gente vem de um histórico aí, de muitos secretários se passaram,
a maioria deles, se não todos, em nenhum momento foi dialogado com a classe para entender tipo, qual era a vontade dela em relação a esse secretário e ser alguém que realmente entenda as nossas demandas, né? É importante assim que seja alguém da cultura para poder falar e tentar gerir a cultura. Não, é importante essa fala do Samir mesmo, porque a gente nunca consegue dialogar, né? Quantos secretários passaram e a gente não conseguia dialogar, não conseguia conversar, não tinha abertura nenhuma, e quando tinha, a gente ouvia algumas coisas que não faziam nenhum sentido ali, percebia que a pessoa não entendia do assunto. E também, uma coisa que é muito importante, que a gente sempre conversa, é desburocratizar, nossa, palavrinha, né, ficou toda torta quando eu falei, desburocratizar link, que é uma questão assim que já demorou para resolver, né, não sei porque a link ainda é desse jeito que ela é, totalmente burocrática, sem sentido, em vez de seguir os padrões do PROAC, em vez de seguir outros padrões, tem um monte de burocracia que impede a link de melhorar. Então, é uma demanda que é há muito tempo pedida pelos artistas. Eu acho que principalmente isso que a Cacau estava falando da Link é o que acaba limitando todos os nossos artistas aqui da cidade a conseguirem investimento para fazer o que a gente quer, né? Então, a gente tem muitos planos e muitas ideias, mas a gente não sabe de onde tirar isso, de onde tirar a verba para conseguir fazer isso, e acaba entrando acaba só trabalhando como informalmente, né? Como a gente percebeu agora, na época da pandemia, tá todo mundo sem nada, porque todo mundo é trabalhador informal. Então, acaba limitando totalmente a nossa capacidade de produzir também, porque a gente não tem de onde investir no nosso próprio... nas nossas próprias ideias, nos nossos próprios projetos, assim. Acho que é isso. Oi, gente, tudo bom? Primeiro eu queria pedir desculpa por atrasar, eu estava trampando agora até às 8, consegui chegar agora só. Eu acho que talvez a TT já tenha falado o que eu tenho para falar, porque eu vou lançar mais uma vez o rap do plano de cultura. Que é assim, entendendo como marco legal, né, que em Sorocaba a gente tem alguns marcos legais, né, a manutenção da Secretaria de Cultura, como a TT falou, a hora que eu cheguei ela estava falando disso, que é uma conquista da cadeia produtiva da cultura da cidade, né, o Panunzio tentou acabar com a Secretaria e houve uma mobilização em massa para que isso não acontecesse. Nessa esteira veio a conferência em 2016, uma conferência ampla, grande, muitas mãos, sob um plano muito bem fundado, que em 2016 foi criado, em 2017 virou lei, né? Mas infelizmente a gente tem essas aberrações no Brasil, que algumas leis pegam, outras não. Infelizmente o plano de cultura foi uma lei que não pegou. Ela, lógico, precisa de uma regulamentação, mas é um arquivo de mais de 160 páginas, com metas a médio, longo, curto prazo, com eixos transversais. A gente não está falando de falar de teatro, falar de música, falar de literatura. A gente está falando de falar de dimensão simbólica, de dimensão cidadã, de dimensão econômica, né? Então, assim, são eixos transversais a todas as linguagens, são planos de política pública de cultura de fato, né? Plano de Estado e não de plano de governo, e até por isso que é muito difícil da gente emplacar nas situações que a gente tem hoje, né? No contexto que a gente tem hoje, federal, estadual e municipal, a gente tem um gargalo muito grande, porque apesar desses governos mais totalitários apostarem na cultura, né? Porque é disso que eles usam para desinformar, eles, por um outro lado, eles fazem de tudo para desestabilizar o mínimo que se tem de organização. Então, assim, eu acho que o importante para contribuir com o fórum, para essa construção coletiva, é dizer que a classe cultural ela está
madura o suficiente para discutir com o governo local sobre quais são as políticas públicas para a cidade de cultura que são importantes. Então, assim, garantir os meios de participação que a gente já tem, né, que além do fórum, é um conselho paritário, mais do que paritário, se possível, né, seria ótimo se a gente conseguisse garantir que o Conselho de Cultura vai ter uma representatividade maior da sociedade civil do que do poder público. O nosso fundo, né, um fundo bem gerido, um fundo bem organizado para que a gente consiga. Tem milhões de formas de receber verba em um fundo, né, além do repasse de fundo para fundo federal. Então é o conselho, o fundo, o fórum, o plano municipal de cultura, né, que assim a gente precisa também fazer com que não fique rígido, que regulamentá-lo não torne ele cristalizado, mas que já é um material e uma conquista concreta muito grande da qual a gente pode partir para avanços, né. Mas eu acho que era mais isso mesmo. Boa noite, Raul, boa noite, Paulo, tudo bem? Bom, o que eu venho trazer, né, nessa oportunidade de fala, é a mesma coisa que eu tive também nas outras reuniões com outros candidatos, referente a espaços culturais, né? Somos uma cidade que temos 700 mil habitantes, temos apenas um teatro para toda essa quantidade de pessoas, né? Temos muitas companhias independentes, né, que a maioria delas não tem espaços para ensaio, espaços para apresentação, enfim. Sorocaba já foi considerada, né, um tempo atrás, um polo de cultura do estado de São Paulo. Com isso veio também a questão da Grande Otelo, que era um grande espaço cultural, que era como um exemplo de polo cultural da região, e os espaços eles foram se fechando, né? Foram diminuindo, e os artistas foram ficando sem saber o que fazer, sem aonde apresentar, sem aonde ensaiar, e chegamos à pandemia, que muitas companhias também estão perdendo as suas sedes, né, que era o seu local de ensaio, local de encontro, e agora vão se encontrar em situações mais críticas ainda, né, sem o seu próprio espaço e sem a cidade ter um espaço para disponibilizar para esses artistas. Então, talvez nesse seu plano de governo, visar mesmo mais os artistas em questão que eles precisam ter um lugar também, não apenas a ter verba, ter visibilidade, mas ter um espaço para eles ensaiarem, né, para eles se reunirem, para eles fazerem a cultura deles e poder expandir a cultura para a população também. Então, talvez manutenção de espaços que estão desativados, enfim. É mais mesmo nessa questão de espaço cultural mesmo, que está muito em falta, né? Ter uma visão mais caridosa para os artistas que estão implorando por isso. Acho que é isso. Posso só fazer um adendo nessa sua fala aí também, tá, Alisson? Aproveitando, porque eu acho que me trouxe isso também, né? Que essa questão dos espaços é extremamente importante, mas também a gente, e aí eu falo muito pela minha área também um pouco, que é a questão da rua, né? A questão dos espaços públicos da rua. A gente tem praças, a gente tem parques, a gente tem uma burocracia tremenda dentro da prefeitura, onde a gente tem um espaço como, eu vou dar um exemplo, mas que é um exemplo bem, que é a arena do Parque das Águas, que é um espaço onde poderia acontecer muitas coisas culturais ali. Existe uma burocracia porque ele está na mão, por exemplo, da Secretaria de Planejamento, aí a cultura não. Então a gente tem, fora as questões com a guarda municipal em relação aos artistas de rua, e que a gente sabe que sempre é um diálogo muito difícil com a prefeitura, porque uma secretaria joga para outra, e a gente não consegue ter ainda essa respostas objetivas, temos muitas obstruções da lei, realmente, às vezes até. Então seria importante a gente pensar que políticas são pensadas para os artistas de rua e para esses espaços públicos que são, às vezes, até espaços que têm uma proximidade muito maior com o público, que tem um apelo muito grande e que a gente não pode estar utilizando, ou quando está, a gente ainda é um tanto marginalizado. A vantagem de ser o último a falar é que todo mundo já falou tudo, né? Eu tinha certeza que a PP ou ali falariam no Plano Municipal de Cultura,
Mas eu queria atentar a fala do Samir e do Thales, porque são duas coisas que eu acho muito importante, além, claro, do plano, Raul, que é a coisa da manutenção da secretaria como secretaria única e exclusivamente de cultura por alguém, de fato, que entenda de cultura, né, e que não seja uma moeda de troca no seu futuro governo, se assim for, porque é o que a gente vê muito hoje, que a Secretaria de Cultura é uma moeda de troca. Ela tá lá, a Secretaria está lá, cultura e turismo, ok, mas muda. A partir de uma nova, de um novo jogo político, muda e nunca se tem uma política. E a fala do Thales eu acho de extrema importância, porque é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. Você se lembra disso, nós somos da época contemporâneos da Unísio. Cara, a Grande Otelo era efervescente, entendeu? O que a Grande Otelo fez foi um absurdo. Eu aprendi a fotografar na Grande Otelo, entendeu? As pessoas iam na Grande Otelo, tinham um prazer de frequentar, a cada 15 dias tinham novas exposições na Grande Otelo. E olha o que virou, e não tem nada, não é só lá, é um monte de coisa. Essa coisa do que o Saber falou agora, do artista de rua não poder se apresentar na rua, porque a Guarda Municipal entende que eles são mendigos, porque existe uma lei da mendicância. Você está entendendo? Isso é complicado, isso é extremamente complicado. Se a Guarda Municipal dá essa leitura, dá essa importância para o artista de rua, a gente já começa a imaginar como que toda a cadeia pensa o artista de modo geral, entendeu? Então, assim, são só esses 3 pontos que eu queria apontar, mas concordo com absolutamente tudo que foi dito. Eu tenho um ponto a acrescentar aqui, que é uma questão de a profissionalização do artista. Existe uma falta de formação de artistas aqui em Sorocaba. Existe uma faculdade, a Uniso, licencia, né, artistas na faculdade, mas a formação do artista ela não passa só pela universidade, ela tem outros tipos de formação, como oficinas. A oficina cultural eu acho que formou muito mais artista do que a Uniso. Desculpa a cachorrada aqui da minha vizinhança, que hoje agora tão latindo até dizer chega. E outra questão também é a profissionalização do empresário artista. Porque existem muitos empresários artistas, donos de escolas, donos de bandas, que se tornaram mesmo um artesão, que transforma o seu trabalho em uma profissão, uma empresa e tudo mais, e que eles não têm, e por mais que o Sebrae tente falar a mesma linguagem do artista, não é uma construção diferente, uma construção criativa desse negócio, né? E aí eu acho que pode ter uma iniciativa de uma incubadora de economia criativa no sentido de poder dar um olhar diferente para esse empresário, novo empreendedor, do empreendedor da arte, para que ele possa ter oportunidades de poder competir, né? Dele criar inovação ou da gente fomentar a inovação criativa dentro da nossa cidade. Eu acho, por exemplo, o pessoal do Rasgada inovou em muitas ideias e projetos e ações e que poderia trazer essas ideias para novas gerações, para novos coletivos, para que essas ações sejam reproduzidas como coletivo, como uma organização que eles eram, por exemplo. E isso é toda uma organização horizontal dentro de um coletivo, que não é uma coisa comum dentro de uma empresa ou um corporativo, né? Então, assim, é uma outra visão de como empreender, sabe? É você conseguir levar essa ideia do coletivo e das decisões coletivas para outras pessoas de uma maneira organizada, de uma maneira que elas possam aplicar, né? Eu acho isso fascinante, assim. Eu tenho uma empresa cultural com as minhas irmãs. A gente dá assessoria para escrita de projetos para artistas, de projetos culturais de isenção fiscal ou de editais, porque a gente sabe que existe essa falta de conhecimento dentro dessa área para os artistas. A gente quer atender também empresários, a gente vê o potencial que a gente tem na nossa região. A Lei Rouanet ou o PROAC ICMS, eles estão aí, apesar de eles serem leis liberais, né, que às vezes são muito questionáveis por muitos aspectos,
mas elas estão aí, elas precisam beneficiar a nossa região. E a gente tem uma Toyota aqui, e a Toyota nunca fez nenhum projeto de Lei Rouanet na nossa cidade. Mas eles têm isenção fiscal que está aqui para gerando emprego, mas podia, já que tem ali isenção fiscal, por que não faz eles pegarem o imposto deles de renda e aplicar na cultura do Sorocaba? Sabe? Isso daí é uma decisão política, né? Em cima dessa sua fala, que eu concordo em absoluto com a questão da economia criativa, a gente começa a pensar, eu sou um foco sem saber, eu já fazia economia criativa há 25 anos atrás, comecei a fotografar. É isso, aí só fui descobrir agora que é isso. Mas, por exemplo, a gente tem o espaço tecnológico, lá do lado da Toyota, que você falou, está parado, isso está totalmente ligado à economia criativa. Você pode fomentar isso de uma certa forma. E sem esquecer que a economia criativa, ela está ligada a 14 áreas diferentes de economia, entendeu? Só que são economias criativas, pessoas que criam em cima disso, mas são 14 áreas. Então isso gera uma renda absurda. Gera emprego. Então é muito importante isso, gera emprego pra caramba, é isso aí, concordo com você. Não, e assim, a gente tá falando, a gente, óbvio, lida aqui muito mais com arte, mas a gente tá falando de produtoras de vídeo, de agência de publicidade, é muito maior. O campo, games, enfim. O Parque Tecnológico... Nós estamos falando de políticas de cultura, e isso está incluído também. Claro, é óbvio que eu acredito que a gente possa ter espaços descentralizados, porque o Parque Tecnológico é longe, é legal, é massa a estrutura que tem lá, tem que ser usada, os empresários vão lá, mas a população, o artesão, o artista vai lá? E aí a questão, esses sabe-tudos, eles podiam ser esses núcleos de difusão, tanto formação cultural desse artista profissional, quanto de trazer essa profissionalização do empreendedor cultural, né? Do artesão, do dono da escola de música, do dono da escola de dança, dessas pessoas que vão empreender dentro da arte, porque nem todo artista é empreendedor, e nem todo empreendedor é artista, mas a gente precisa dessas informações, né? Para poder que a nossa cidade seja vista como um polo, de novo, de cultura, de turismo, que a gente pode ser, a gente tem potencial, tem tamanho para isso, mas não aproveita. A gente poderia usar a cultura para transformar a cidade num polo, né? A gente tem empreendedores, que o pessoal do Circadélica, que produziu um baita festival que é assim, de valor nacional, gente do Brasil inteiro vindo. Festivais desse tipo dentro da nossa cidade emprega, gera renda e não é incentivado. E ele poderia ter todo um suporte para ter outros festivais desse, que ia incentivar a rede hoteleira, restaurantes, ia transformar a cidade num polo turístico. E isso é um potencial que ninguém faz, ninguém usa, né? Está adormecido. Bem... Rapidinho, falando um pouquinho, estava falando sobre formação, né? O Flávio Mello comentou lá na nossa transmissão no Facebook, ele falou para a prefeitura abraçar de fato a UFSCar, fomentando e articulando cursos de artes, que aí eu também consigo puxar o gancho como formada pela Unicamp, como formada por uma universidade estadual pública, é essencial, assim, era o que tinha mais próximo, mas eu conheço, por exemplo, pessoas de gerações anteriores à minha, eu sou formada em dança especificamente, mas gerações anteriores à minha, quando a Unicamp, o curso da Unicamp ainda não estava totalmente formado, muitas pessoas que eu conheço de gerações anteriores não conseguiram se graduar nessa área e foram se graduar em educação física, aqui por perto mesmo, mas é algo que acaba fomentando muito mais a vinda de artistas de outras cidades, uma produção artística muito maior, e aí esses próprios artistas que estão na universidade vão também conseguir ajudar na formação de adolescentes que estão começando a ter contato com a arte, crianças que estão começando a ter contato com a arte, e assim a gente consegue ampliar muito mais a rede, né, artística. A Uniso, ela tem uma parceria super grande com bolsas de estudo para estudantes que fazem formação. Imagina se esse estudante de dança, de teatro, que está lá na Uniso se formando, licenciando, se ele vai para os bairros numa parceria com a prefeitura, e aí ele pode ter a bolsa de estudo dele dentro da Uniso, porque ele está fazendo esse tipo de projeto, que é um projeto de iniciação científica, enfim. A Uniso é uma universidade comunitária, ela pode ter esse tipo de parceria, e ela busca isso.
E tem acho que esse governo já não teve parceria, né, com a Uniso tão forte quanto já teve um dia, né? Inclusive na área ambiental, aqui que se a gente for explanar aqui, tem um monte de possibilidades da área ambiental em parceria da Uniso. Mas tem mais alguém para acrescentar alguma coisa? Será que a gente disse tudo? Acho que a gente pode abrir, daí ouvir um pouco o Raul e a gente vai dialogando, né? Acho que você Eu ia falar isso, a gente já falou tanto, vamos deixar o Raul e o Paulo falar, pelo amor de Deus. Exatamente, fiquem à vontade. Quem quiser começar, vocês começam. O Paulo tá sem o vídeo dele lá. Eu vou começar aqui, Paulo, daí você dá a arrematada. Só, eu tô pedindo perdão, mas o dia inteiro sai de uma reunião na outra. Tô comendo um doce aqui para não ficar chato ficar mastigando na frente de vocês. Eu saí daí. Até porque não tem como pedir um pedaço, né? Não tem como oferecer para vocês, tá? Não, então tô comendo um doce aqui. Se for um pé de moleque, eu quero. Não, eu já saio do outro lado, mas eu tô vendo aqui vocês e ouvindo. Tá. Já abro a tela de novo, tá? Maravilha. Vou entregar que a Claudinha. Pois põe no tapoeira aí pra mim. A Claudinha tava comendo coxinha da Real aqui antes de começar. E olha que eu tava com o Paulo numa reunião até agora de pouco, ele não falou que tinha doce na bolsa dele, hein? Brincadeira. Guarda um pedaço de tapoeira aí. Vocês não me julguem por estar bebendo, tá? Tudo bem. Os caras não me julguem por isso. Olha lá. O Taylor tá pior que melhor que todo mundo, tomando uma ainda. Que maravilha. Eu vou falar rapidamente aqui algumas coisas, um pouco da visão que eu tenho, e aí depois o Paulo, se ele quiser, ele arremata aí, a gente segue a nossa conversa aqui. Acho que primeiro a análise da situação cultural, de como é que nós estamos, né? Porque a situação não está fácil. A gente está no momento do Brasil que eu nunca imaginei que a nossa geração ia se encontrar numa situação como essa, né? Nós chegamos a ter a apreensão de livros, uma Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Inclusive, a coisa rodou o mundo inteiro, porque teve um youtuber que comprou os livros lá, empacotou em sacos de plástico, porque se questionava a temática dos livros. Segundo o poder político lá, o Crivella, né, determinados livros podem ser lidos, determinados livros não podem ser lidos, né? Me lembrou um pouco, inclusive, um filme que é antigo, que trata da Biblioteca de Alexandria, que foi queimada por setores fundamentalistas já há alguns milênios atrás. É impressionante um negócio desse acontecer de novo. Então mostra que depois nós tivemos um Ministério da Cultura, que foi transformado em secretaria, que tinha um representante lá imitando o Goebbels, e caiu, inclusive, Renato Alvim, e uma perseguição sem fim à liberdade artística no país. Então nós estamos num quadro, de fato, muito complicado em matéria de cultura, de liberdade, porque a cultura não pode ter freio, porque senão não é cultura. A livre manifestação artística, a crítica duríssima, ácida do artista, que é uma coisa necessária para um ambiente democrático e uma sociedade livre, que é o que nós defendemos. Então, primeiro esse cenário, nós estamos no momento aqui, dependendo do resultado, inclusive da situação de Sorocaba, a gente pode ter, entendeu, fim da link, perseguição a atividades culturais na cidade, assim, o Rio de Janeiro é ali, entendeu? Se acontecer, o Rio de Janeiro que concentra grande parte dos artistas do país, de peso, inclusive, né? Lá está a sede da Rede Globo, ali nós tínhamos, nos anos 60, anos 50, surgimento de bossa nova, samba, tudo. Lá acontece uma coisa dessa, imagine aqui no nosso município. Então, de fato, nós estamos aí nos estertores de um momento muito difícil, do ponto de vista da liberdade artística, da liberdade crítica, da perseguição, sobretudo ao intelectual, aquele que trabalha com pensamento crítico, e o artista em grande medida, isso, né? A risada, às vezes, né? Você não sabe quanto que incomoda o Marcelo Adnet, o ato circense, o teatro. Isso não é à toa que na ditadura militar isso tudo foi impedido, inclusive, né? A censura foi em cima do movimento artístico porque ele tem condições de contribuir para uma sociedade mais aberta, mais livre, mais democrática e no limite mais justa também. Então, primeiro, delimitar bem o campo aqui, de que nós estamos no campo que está na luta contra esse tipo de imposição e de cerceamento das liberdades artísticas no país. Acho que essa é a primeira referência aqui importante para vocês saberem como que funciona a cabeça do Raul, né, e do Paulo também, porque já discutimos muito isso. Segundo, que nós temos um problema, e aí é profundo no Brasil, de cuidado com os nossos os bens culturais do Brasil, tanto os materiais como imateriais. Por onde que a gente anda aí no país inteiro, é raro você ter um município que cuida do seu patrimônio,
O material, tem alguns até que cuidam, mas em material, via de regra, a gente não tem um cuidado necessário. Isso não era diferente em Sorocaba. Uma situação muito triste, né, de ver símbolos importantes da cidade que são mantidos como abnegados, com gente que trabalha e acaba que põe dinheiro do próprio bolso, muitas vezes, uma igreja de João de Camargo, a primeira fundição de ferro das Américas, lá na Floresta Ipanema, quando eu vejo aquilo ali, dá vontade de chorar, a nossa estação ferroviária, que por ali, eu andei de trem aqui em Sorocaba nos anos 80 com meu pai, entendeu? É uma situação, você passa ali na frente, teve vereadores que lutaram por isso, eu era vereador na época, a Tânia Bacelli fez de tudo, ela entregou o mandato dela, 4 anos de atuação parlamentar, para tentar segurar aquele patrimônio, e aquilo ali hoje virou um depósito de dengue, e assim sucessivamente, a Palacete Scarpa, né? O antigo prédio da Câmara foi salvo no centro, porque a Fundec se instalou lá, que é o nosso conservatório de Tatuí, encravado no centro da cidade. Inclusive, eu tive um prazer, nós conseguimos liberar recursos para levar a Orquestra Sinfônica da Fundec para os bairros de Sorocaba, R$300 mil, eles acabaram de formalizar aí o pedido e a agenda, nós vamos ter várias apresentações, e as pessoas nem sabem que existe um conservatório de Tatuí encravado no centro da cidade de Sorocaba, e com centenas e milhares de jovens que estudam todos os tipos de instrumentos ali. Isso poderia ser, inclusive, descentralizado. Nós temos aí muita cultura sendo feita na cidade, e tem uma dificuldade imensa de apoio. Então, tem um problema estrutural também na situação da cultura. Nós estamos estudando o tema, porque eu tenho muito cuidado para tratar dos assuntos, para também não ficar propondo coisas que não dá para fazer. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte, esse ano aqui, e o ano passado, a gente está numa situação nós estamos no pior período de financiamento da cultura de Sorocaba, nos últimos 20 anos. E olha que eu acompanho a situação aqui na cidade há muito tempo. Eu vou citar em números para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando aqui. Reajustado pela inflação, nós tivemos um pico de investimento em cultura que foi 2014, de R$23 milhões. A previsão, o ano passado nós investimos 12 milhões, a previsão para esse ano era 14, que está no orçamento, mas não vai ser executado isso aqui nunca, por conta da pandemia. Eu acho que se executar metade disso aqui, basta ver o último edital de licitação, que eu, como sorocabano, fiquei até envergonhado de ver o rapaz lá que nem é da área, né, uma negociação política, uma barganha política, lançou um edital para pôr os artistas para competir um com o outro, para disputar R$3 mil, e a empresa que organizou o edital ia levar 8.500. E ela recebeu um dinheiro aí, viu? Eu estou em cima, inclusive, eu vou requisitar, porque a coisa não aconteceu, e pagaram a ela serviços supostamente prestados. Então, a previsão esse ano aqui, que todo mundo sabe que vai ter uma queda na arrecadação, é que nós temos menos dinheiro ainda, né? O que tem salvo um pouco é a Link, mas o ano passado foram 900 mil, e nós tivemos um pico na Link em 2015 de R$1.400.000. E possivelmente, então nós tivemos 2 momentos de financiamento da cultura em nossa cidade que foram importantes. 2014, para o dinheiro para a Secretaria da Cultura, o Fundo de Incentivo à Cultura, de R$23,5 milhões, e depois em 2015 a Link com R$1.400.000. E o ano passado já foi 900 mil para a Link, e a tendência esse ano aqui. Então, assim, nós estamos num momento em que as verbas de cultura em Sorocaba, elas estão caindo drasticamente. A previsão esse ano aqui é de uma queda ainda maior, no momento em que existe um campo político no Brasil que se incomoda com a liberdade artística, e o mais grave de tudo é que esse campo político sempre existiu, viu? Esse pessoal aqui, mas ele nunca era ativo. E eu não sei por que cargas d'água, talvez com a rede social e com as mudanças que estão acontecendo no mundo, esse campo político ele se organiza hoje nacionalmente com ideólogos, né, como Olavo de Carvalho, essas coisas aí, né, terraplanista, movimento contra a vacina, e é um movimento também que é contra os investimentos na cultura. Então, eles falam da liberdade, mas querem aparelhar a cultura no país, tentando impor uma espécie de uma regra, como se fosse possível colocar cabresto em artista e cabresto em produtor cultural. Então, nós estamos numa época de baixo investimento e de cerceamento, né, das liberdades artísticas. Então, o momento é grave. Eu venho aqui para essa reunião hoje para dizer a vocês que o momento talvez seja um dos momentos mais graves da história do Brasil em matéria de liberdade. Para quem já teve um Gilberto Gil de ministro da Cultura, e para quem acha que eu estou falando aqui não é tão importante, só é no Laranjeiras, para ver o investimento que foi feito lá, um prédio público de quase R$10 milhões, com atividades culturais de segunda a segunda, entendeu? E todo o incentivo que foi feito.
sobretudo a ideia de descentralização que ele trouxe quando ele estava no Ministério da Cultura. Nós achávamos, inclusive, que tinha que avançar mais, mas, enfim, muita coisa se fez, e agora é o momento que nós estamos enfrentando, né, de fato, quase que um paradoxo. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que, em matéria legal, assim, de criação de novas leis, nós estamos analisando, e talvez a gente não vá propor muita coisa. Por quê? Porque tem, em matéria de diploma legal, aí falando como advogado, Sorocaba tem bastante coisa, viu? A gente, desde a da Link, de 98, 99, eu lembro que eu entrei na Câmara, uma das primeiras reuniões que eu participei foi com o Gabriel Bittencourt, que ele já queria, ele era o autor, foi o cara que pensou a Link Sorocaba, ele já queria reformar, em 2001. O Gabriel já estava achando que estava muito burocrático o negócio, e a gente nunca conseguiu avançar muito nesse sentido. Mas nós tínhamos a Link, depois veio, acho que em 2005, a criação da Secretaria da Cultura, até chegar no Plano Municipal de Cultura, que a gente tem um plano que o fundo também, o Fundo Municipal de Cultura é uma boa legislação, que é uma coisa, inclusive, que muitos municípios não têm. Nós temos o Conselho Municipal de Cultura de 2014, a Conferência Municipal de Cultura, o Ari Rotz já falou aqui, foi de fato um momento importante da vida de participação política e participação popular, que é uma coisa que eu acredito, eu acho que em todas as áreas nós temos que ter a participação popular. Aliás, eu já quero anunciar aqui, primeiro semestre do ano que vem, já em janeiro, já uma conferência nova de cultura para arejar o debate, entendeu? E estabelecer novas bases com participação ampla e restrita da nossa população e descentralizada. Eu quero fazer por região, ninguém vai precisar vir no Teatro Municipal, lá no Alto da Boa Vista para participar do debate. Minha ideia é fazer uma plenária Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, talvez na Zona Norte até mais de uma, porque é uma região que tem quase 40% da nossa população lá. Então, e o decreto do mapeamento cultural, que eu queria dedicar um pouco aqui, porque isso eu acho que nós precisamos fazer do ponto de vista legal. E aí não precisa nem de aprovação da Câmara, é um decreto. Foi feito em 2016, e da avaliação nossa aqui, isso é importante que seja feito novamente. Qual que é? É a sondagem de tudo que está acontecendo em Sorocaba em matéria cultural, desde o hip hop até o cururu, as questões religiosas, afro-religiosas, né, que inclusive agora a Lei Aldir Blanc, para quem as religiões de matriz africana podem se habilitar, inclusive receber, foi um trabalho que a gente fez com os parlamentares nossos do Campo Democrático Popular no Congresso Nacional, sobretudo a Jandira Fegali, que trabalhou demais nessa matéria, né, inclusive nomeou muito bem essa lei. Então, assim, o mapeamento de tudo que está acontecendo na cidade, erudito, popular, tem muita coisa interessante também. Eu acho que, do ponto de vista de cultura, nós temos que trabalhar com todas as áreas, entendeu? Não tem problema, né? Então, eu acho que esse decreto valeria a pena nós termos um novo em janeiro, um decreto para remapear, né? Seria um remapeamento da cultura em Sorocaba. Mas, do ponto de vista legal, por exemplo, o Plano Municipal de Cultura, os 4 eixos, inclusive, eles copiaram um pouco da gente, né, que é a questão de trabalhar com eixos, a gente levantou essa ideia lá em 2016, mas a ideia dos eixos, ela está muito bem amarrada. Por quê? Porque o Plano Municipal de Cultura, todos aí devem ter olhado já, ele trata do patrimônio cultural da cidade, ele fala da importância de se preservar o patrimônio cultural da cidade, então, trata também de uma questão que pouco se fala, que não está sendo executada, que é a gestão pública de cultura. Nós estamos com déficit de funcionários na Secretaria da Cultura, que eu vou dizer para vocês aqui, mesmo quem toma a decisão, se não fizer um concurso público, ou se não tiver algum tipo de parceria para ter mais agentes trabalhando ali junto com a Secretaria de Cultura, tem muita dificuldade de execução de política, viu? Porque não tem funcionário, essa é a verdade mesmo, não vamos esconder de ninguém aqui, tapar o sol com a peneira. Então você tem o eixo primeiro, que é do patrimônio, que é sobretudo valorizar a nossa memória, a gente tem ciclos econômicos importantes aqui, esses ciclos econômicos também redundaram em ciclos culturais, desde os Tupinambá que estavam aqui, né, os índios tupis, depois a questão da chegada de Baltazar Fernandes, migração portuguesa, a vida dos tropeiros, o comércio de mulas, depois a ferrovia, a industrialização, a metalurgia pesada, até chegar na Toyota hoje, tem uma história importante, é importante que a população saiba disso. A rede municipal de educação já faz um trabalho, isso precisa ser intensificado, Então, são os ciclos historiográficos da cidade, esse é o patrimônio cultural nosso, tem a nossa culinária, esse é um problema grave, nós fizemos uma reunião esse dia para debater esse tema, e a gente, por exemplo, o Virado Paulista foi tombado patrimônio histórico da capital de São Paulo,
não é? Lá que tem o feijão tropeiro, a banana milanesa, não é? E qual que é a culinária de Sorocaba? Entendeu? É a coxinha da Real, a culinária de Sorocaba? Entendeu? É a costela, né, que se come. Nós perdemos um pouco, inclusive, porque faz parte do patrimônio cultural de uma cidade a memória degustativa. Isso precisa ser reabilitado, entendeu? E já teve gente que apresentou projetos nesse sentido na prefeitura e foi inabilitado pela Link, não aprovaram. Então, de fato, nós temos um problema aí. Então, são questões importantes que eu acho, mas que já estão apontadas no Plano Municipal de Cultura. Entendeu? O nosso patrimônio cultural, resgate e manutenção dele. A gestão pública também já está bem apontada no Plano Municipal de Cultura. O fomento à produção e formação cultural, isso também já está, inclusive, é o terceiro eixo do Plano Municipal de Cultura. Eu já tratei aqui dos bens culturais. A reavaliação da Link, surreal isso, já está também no Plano Municipal de Cultura. Então, assim, do ponto de vista de qual que é a orientação do que fazer no próximo período, eu acho que cumprir o que está no Plano Municipal de Cultura já seria de grande valia, não é? Mas é claro que a ideia nossa é que ele também receba aí, vamos dizer assim, novos ares e uma arejada boa. Então, eles estabeleceram uma nova conferência em janeiro já, de bate-pronto para orientar o trabalho do ano, pode ser uma coisa importante e eu quero levantar essa tese, né? E o último eixo, que é o eixo da descentralização cultural, isso aqui é uma coisa importante, né? Eu não vou adiantar aqui para vocês, porque tem um problema grave em eleição, que eu vou te contar na outra. Eu adiantei todos os projetos. E aí, cada dia que eu ligava a televisão, tomava um susto, que até as palavras que eu tinha registrado nas propostas da Junta à Justiça Eleitoral, o Crespo copiava. Vou até dar nome aqui, viu? E copiou tudo e não executou nada. Então, é um negócio complicado. Então, assim, essa ideia de descentralização cultural, nós vamos tocar ela. Já acertei isso com o Paulo. Porque não dá para admitir que um jovem da periferia fique sem... Porque no fundo é isso, viu, pessoal? Fique preso. Ele fica preso, uma pessoa fica presa, entendeu? Por que fica presa? Porque a tarifa é muito cara, entendeu? E os equipamentos culturais estão em grande medida centralizados. Então, se o cara não tem um carro, não tem dinheiro para pagar o ônibus, ele não consegue usufruir do que a cidade lhe proporciona. Tem muita coisa barata e de graça em Sorocaba que acontece, exposição de artes. Eu falei aqui curso da Fundec, tem um monte de atividade cultural que acontece no Sesc todo final de semana, que é só a pessoa chegar e entrar e assistir. Eu peguei uma peça do Paulo Betti lá esses dias, aquele monólogo dele lá, chegou no Sesc, entrou, assistiu, entendeu? Essas coisas só precisam descentralizar. Como nós vamos descentralizar isso? Só vou dar uma pista aqui. A ideia é transformar todas as escolas da cidade em próprios de cultura. Todas. Não vai ter, porque nós não estamos na Suíça aqui, entendeu? De se dar o luxo de ter uma escolona de 23 milhões de reais e ela ficar fechada no sábado e no domingo. Se a gente estivesse na Suíça, tudo bem que está sobrando dinheiro, a gente constrói um monte de prédio cultural do lado do prédio da escola. Mas aqui no Brasil não dá, nós estamos em desenvolvimento. Aqui é igual quando eu era pequeno, usava o quichute para ir jogar bola, para ir na escola, para ir na igreja, para ir na crisma, era o mesmo par de sapato, entendeu? Porque é a nossa realidade. Nós estamos, tem a escola no bairro, aquela escola tem que ser usada até não aguentar mais, entendeu? Até desfazer o solado, acabar com o cadarço, era assim. Aí que terminava o quichute em nada, ia comprar outro. E aí nós temos que fazer isso com os nossos prédios. Até porque, eu vou dizer para vocês, o cenário financeiro vai ser muito dramático. E eu não vou, e o Paulo já acertamos também isso, nós não vamos vender ilusões ao povo. Entendeu? Talvez a queda na arrecadação seja de 300 milhões de reais no ano que vem. E aí, para finalizar, como é que nós estamos vendo a questão cultural? E eu vou comprar essa briga na televisão e nos debates. Nós temos um desafio aí. Qual que é o desafio? O entendimento de que cultura não é gasto, é investimento, porque cultura gera emprego. Uma peça de teatro emprega até 20 pessoas, entendeu? Nós temos que bater de frente com esses bocó, né, com esses brasileirinhos, mas é brasileirinho mesmo, bem pequenininho, porque todo mundo desenvolvido investe uma barbaridade em cultura, porque gera muito emprego. Você pegar a indústria de Hollywood, pessoal, o que é aquilo ali, entendeu? As cidades dos Estados Unidos, elas brigam de foice uma com a outra para fazer um filme na sua cidade, por quê? Porque só de figurante, dependendo do filme, é 500, 1000 pessoas trabalhando, entendeu? Aí tem as máquinas de costura para fazer os figurinos, é maquiador, é o cara que vai iluminar, é o outro que vai carregar o fio, é o outro... Não é à toa que chama-se indústria cultural. Entendeu? A Broadway, a gente está vendo agora o pepino que eles estão resolvendo lá, né? Porque o que são os teatros da Broadway, sim, são milhares de pessoas empregadas. Isso movimenta uma economia inteira na área cultural. O que é a gastronomia, por exemplo, na Itália? Isso é cultura, né? Para quem não é cultura. O circuito gastronômico italiano são cidades inteiras montadas em cima de restaurantes e bares. Agora estão passando um aperto lá, na União Europeia está despejando dinheiro lá para salvar as economias, porque o pessoal está passando apertado, porque caiu o ciclo de turistas.
E assim, então assim, nós temos que ter essa visão, entendeu? A visão de que a atividade cultural, ela é uma atividade também que pode ser um polo importante da atividade econômica, da dimensão econômica de uma sociedade, porque a gente não é um amontoado de formiga. Nós somos humanos, e o humano tem essa dimensão. Quando a gente estava lá no sul da África, nas cavernas, a gente já pintava os animais na parede, inclusive fazíamos autorretratos. O elefante não faz urna funerária, entendeu? O Homo sapiens sapiens, há 300 mil anos atrás, ele já fazia urna funerária, entendeu? Então, assim, a gente é necessário, a gente é cultura, não tem como sair disso. Então, nós temos que ter essa dimensão forte para poder, inclusive, ter uma economia grande aí. Ó, não vai ter mais aquele mesmo período histórico, entendeu? É tudo esburacado. Então, assim, essa é a situação. Então, nós vamos ter que ter, a ideia é ter a parte de emprego, como vai estar na ordem do dia também, é casar as duas coisas. Então, o debate vai ser duro. Eu estou disposto nesse processo eleitoral a ser ríspido, inclusive, já estou dando umas caneladas aí, entendeu? Não tem, o Raul Paz e Amor acabou, morreu em 2016, entendeu? Por quê? Porque com um neofascista tem que lidar de forma dura, entendeu? Com o neofascista é assim, senão Hitler estava governando o mundo, Mussolini, entendeu? Nós temos que ser duríssimo, porque não vamos admitir o país agora que não tem liberdade artística, vai ter que pedir autorização para o governo para fazer alguma coisa, entendeu? Isso aí acabou o Brasil. Ainda mais a gente ainda, que é essa mistura de raça, afro-brasileiro, índio, migrante europeu, essa caldeirão de culturas que tem aqui. Já pensou agora ter que ir lá, pô, Renata Alvim, posso falar, ó, tem uma peça de teatro, você me aprova aqui, entendeu? Até na ditadura militar tinha uma certa liberdade, porque os militares eram meio burros, né? Então o Chico Buarque enganava eles com as letras sofisticadas, eles não entendiam o que estava sendo escrito nas músicas, né? Então era um monte de ignorante, e vou dizer para vocês, em grande medida não mudamos isso, né? Porque a escola militar brasileira formou um presidente como o Bolsonaro. Então eu queria terminar com isso, o momento é grave, nós estamos com um plano na área da cultura, precisa ser melhor amarrado, precisamos deixar ele sofisticado, e nós vamos defender ele com altivez, e que se precisar ser duro no debate, nós vamos ser duros, porque nós não vamos admitir cerceamento das liberdades culturais no nosso país, tá joia? Quero agradecer demais aí a iniciativa da reunião, e muito obrigado por poder participar e partilhar desse momento aqui. Ó, anotei tudo que vocês falaram aí, só ideia interessante. E o Paulo, se quiser falar também, fica à vontade. Vai falar. Eu queria que, pode ser até o Paulo para responder, se vocês têm a Nanaia Simas perguntou se vocês têm algum projeto cultural voltado para a estação ferroviária, que está desmontando, né? É um patrimônio histórico, né? Eu sei que já teve algumas tentativas de Lei Rouanet ali, mas difícil captar porque é muito longo, muito grande o valor, né? O mesmo eu digo para a Oficina Grande Hotel, né? Que também está com problema de fundação e tal. E aí eu jogo para vocês, pode ser o Paulo se quiser responder, ou o próprio Raul, fique à vontade. Se o Raul fizer questão de responder, não tem problema, então responda, Raul. Manda bala aí, pô. É o time nosso aqui, estamos até com a camisa parecida, que é igual do sertanejo. Cantor sertanejo, é verdade. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de poder falar com todos vocês, todos e todas, né? Eu já conheço vários aí, né, a TT e tantos outros, porque eu sou piolho de atividade cultural, né? Na oportunidade que tem, agora está extremamente fracassado, né? A pandemia não se fala, falo até antes disso, mas sempre eu estava por lá, né? Sempre nos cantinhos, eu sou piolho de atividade cultural. Como eu sou um dirigente sindical agora, claro, licenciado que roda o Brasil todo, né, Raul, inclusive fora do Brasil, então a gente acaba participando em vários locais do país, né? E eu, para falar da cultura, é muito tranquilo, né? Eu vivi um período em Cuba, e Cuba é o exemplo da cultura, então eu muito tranquilo posso dizer que defensor da cultura, mas com a ótica de outros países exemplar como tem a cultura cubana, eu acho que isso já contempla bastante coisa, né? Então, esporte e cultura está no nosso plano principal, né? Eu tenho uma vida pautada pelo esporte, não é esse o tema aqui, mas para quem não conhece a minha identidade, a gente vai estar na oportunidade cada dia mais nos conhecendo. Eu nunca fui pré-candidato a nenhum cargo político, a primeira oportunidade que eu estou tendo aí, pela afinidade que eu tenho com o Raul, e a gente achou que dá para tocar esse barco junto, né, Raul? Então, firmes aí, e a gente tem um pensamento muito afinado, muito próximo, né, e isso também nos contribui muito, mas exatamente nesse sentido, eu queria dizer, eu acho que o Raul até, em outras palavras, acabou respondendo, TT, todos os espaços públicos, claro que a
espaço ferroviário aqui, a estação também é um espaço extremamente privilegiado para poder reaproveitar para atividade cultural. Né? Todos os espaços públicos nós pretendemos colocar em atividades culturais, esportivas e assim sucessivamente. Né? Mas o Raul fez um amplo esclarecimento no sentido de utilizar os espaços públicos, não deixar nada ocioso, né? Independente. É claro que com cautela nós vamos ter que ver formas de como, vamos dizer assim, restaurar. Alguns têm que restaurar e fazer a manutenção. Mas a nossa preocupação é só ilustrativa, porque se fosse para nós enfrentar um projeto com dinheiro para administrar, para nós, qualquer um sabe fazer isso, né? O desafio meu do Raul é administrar com dificuldade, é pegar esse desafio no pior momento mesmo. Esse é o desafio que a gente vai com todo prazer, que a gente é acostumado a buscar vitórias, né? E nós queremos buscar essa vitória para o povo sorocabano. A cultura está na pauta do dia, né? Na minha opinião, com uma das prioridades, esporte, cultura, é isso que nós tratamos hoje na live no bairro, inclusive, né, Raul? Falando da importância de trazer a juventude para o esporte, para a cultura, e a cultura é muito ampla. A cultura é muito ampla, né? Se a gente for citar todos os detalhes da cultura, né? O esporte é mais ou menos amplo, mas a cultura é muito mais ampla, né? Então nós temos que tratar disso. Lá no Sindicato Rodoviário, onde eu sou presidente licenciado, nós temos um centro cultural, tem uma equipe lá também que é do Terra Rasgada, trabalha com a gente lá, né? E então já temos lá várias atividades e alguns exemplos lá nós trouxemos, inclusive o Adalberto está aqui na mesa próximo de mim aqui, a gente passou um período em Cuba, né? O Adalberto foi nosso diretor estrutural do sindicato há muitos anos, o Sérgio, que atualmente está por aqui também, mas, enfim, trouxemos alguns exemplos para aplicar aí, para ouvir o que a cultura precisa, é só falando com os artistas, com os investidores da cultura, como a TT acabou de dizer, então eu ouvindo eles para saber, nós estamos fazendo isso do TT, nós estamos indo na população, nos segmentos, nos diversos segmentos da população, para saber o que é bom para vocês. Nós não estamos achando o que é bom para vocês. Nós queremos saber de vocês o que é bom para vocês, né? Porque achar é fácil, né? Achar, todo mundo consegue achar, né? Então, claro que o Raul já deu alguma proposta de encaminhamento, em janeiro fazer uma conferência. Eu tinha notado isso aqui, Raul, por coincidência, cada dia eu percebo que nós temos bastante coisa em comum, até anotei aqui, né? A importância, né, do conselho e a importância de uma conferência para poder retomar imediatamente, né, o mais urgente possível. Você já falou para janeiro, você contemplou aí a minha proposta, a minha sugestão que eu ia estar dando aqui. E a cultura é uma questão de gestão pública, tem que estar na gestão pública, tem que estar na política administrativa, né? A cultura tem que estar inserido como política de administração, né? E não como uma situação que em algum momento a gente revê, coloca no papel, não coloca em prática, porque nas administrações tradicionais que nós tivemos aqui até hoje, foi isso que aconteceu, né? Vai ter a Secretaria da Cultura, mas e daí? Ela prosperou até onde? Né? Os investimentos, a Lei Rouanet, a TT acabou de falar, a importância que tem de fazer a cobrança disso para que isso tenha um retorno positivo para estruturar todo o contexto da cultura, né? Tem aí várias questões de cultura, mas aí não é vamos dizer assim, de ficar de boca aberta quando a gente vê que tem que pedir autorização, o cerceamento da cultura, né? A nível nacional, agora esse governo, as coisas piorou para a extremidade, né? E o reflexo de lá está aqui também, né? O reflexo nacional está aqui, que nem não sei se é o Ari Ortiz, primeiro foi ele que acabou de falar, agora de pouco, né? Que quando está na rua fazendo uma atividade no espaço público, né? Aí é reprimido pela própria segurança pública, talvez é falta das coisas ser definidas, tem que se definir, o poder público tem que se definir, né? Por isso tem que ter lá a secretaria, toda a equipe cultural, para se definir o que vai estabelecer para esse cenário da cultura, né? E aí também precisava resolver essa questão. Então, quando nós estamos sofrendo um cerceamento da cultura, que na minha opinião, só na ditadura militar nós passamos por isso, e agora estamos vivenciando coisa muito parecida, né? E aí isso está respingando aqui nos municípios, que tem o mesmo segmento aí do âmbito federal atualmente, que fica cerceando o direito daquelas pessoas que querem fazer o seu trabalho, mesmo que seja de rua, né? Eu quero parabenizar aí vocês que é da cultura, como vocês estão sobrevivendo nessa época de pandemia, né? Porque a cultura está em total decadência de sobrevivência mesmo, né? Como é que vocês estão sobrevivendo aí e precisando? Acho que não é à toa que vocês estão aí
procurando saber como que vai ficar o futuro, pelo menos para construir o futuro da cultura. Eu quero, Raul, até dizer o seguinte, com toda a dificuldade que o Raul colocou a cautela em assumir certos compromissos, porque tem candidatos ou pré-candidatos aí de outros segmentos que falam aquilo que a população quer ouvir, né? E na outra esquina ele fala o contrário, porque a outra esquina a população que está no outro segmento quer ouvir o contrário. Nós não, a gente não trabalha com essa falta de lealdade, né? Mas eu quero desafiar aqui que eu acho que nenhum outro segmento que propõe administrar nossa cidade poderá levar tão a sério e tratar muito, da melhor maneira possível, a questão da cultura da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigada. PT, tem 2 perguntas direcionadas especificamente para o Raul no Facebook. Posso fazer? Pode, lógico, vamos lá. O Flávio Melo disse assim: Raul, nem funcionários, nem reavaliar a link, nem mapeamento tem efetividade alguma se o plano municipal não for adotado, pois a primeira coisa é investir no mínimo 1% do orçamento municipal na cultura. Sem isso, tudo se esvazia. Você assume este compromisso? Tá mudo. Obrigado pela pergunta do nosso amigo aí das redes sociais, muito obrigado mesmo. Tem só uma questão importante aqui, porque o ano que vem, decisões importantes vão estar na mesa da prefeitura, viu? Uma delas é em relação à ferrovia. E aí não é só a linha de trem, é todo o complexo ali, porque a concessionária está querendo entregar para a União a gestão. Então, vai ser uma situação muito importante. Então, o próximo prefeito, dependendo da linha dele, a gente pode ter a reintegração de todo o parque arquitetônico ali da ferrovia, como pode não ter, pode continuar as traças do jeito que está. Eu acho que nós devemos integrar o patrimônio da cidade novamente, até porque é da cidade, né? Não só para, inclusive, discutir, nós estamos conversando sobre o sistema de transporte, a utilização da linha férrea, mas também o patrimônio histórico que é a ferrovia ali. Então, esse é um ponto importante. Ali a gente tem também o Museu de Arte Moderna, tem uma estrutura já instalada ali que nós podíamos avançar muito, as oficinas, é um equipamento enorme, gigantesco. Até foi também dito em relação à oficina Grande Hotel, nós empurramos ao governo do estado, e aí abriu-se um processo de reforma infinita, que nunca termina aquilo. A região é uma região privilegiada, central, só que está um ermo danado ali para a parte de iluminação pública. Eu tive escritório há muito tempo ali na Cesário Mota, ali é um lugar complicado, e precisava ser completamente revitalizado aquela região. E eu acho que é um momento de Sorocaba pedir de volta a Grande Otelo. Eu já assisti show do Tom Zé lá de graça, entendeu? Lotada aquela praça, lá nas escadarias, tinha curso de teatro lá, tinha aqueles festivais de música, o Taylor vai lembrar aí, tinha muito festival de música ali, de teatro também. Então, assim, o governo do estado, infelizmente, não acertou na mão na gestão da Grande Otelo, e eu acho que dá pra gente, e talvez até o governo queira, viu, retornar para Sorocaba a gestão, porque é do nosso patrimônio, era o Fórum Velho, o antigo Fórum e tal. E ali teve a Noite do Beijo, né, nos anos 80, o saudoso Capucho, que era do movimento estudantil, inclusive tive o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, um dos idealizadores da Noite do Beijo. Então, assim, eu acho que nós precisamos, então esses 2 pontos vão ser importantes. A retomada da Grande Otelo e também a municipalização do patrimônio da ferrovia. O da ferrovia está na mesa, viu, pessoal? Está sendo debatido isso aí. A concessionária não quer mais o patrimônio. Então, aí em relação ao dinheiro, eu acho que o que nós devemos mirar, porque talvez 1% do orçamento da administração direta possa significar menos dinheiro, viu, ano que vem. Então tem que medir bem essa questão. Eu acho que o que nós temos que buscar é o patamar de 2014. Por que o patamar de 2014? Porque em 2014 nós tivemos 23 milhões e meio de reais a números de hoje investidos na cultura em Sorocaba. Entendeu? Porque buscar 1% pode significar menos dinheiro para a cultura, concretamente, tem que fazer as contas e ver como é que vai ficar a arrecadação ano que vem. Então, eu acho que o patamar mínimo é o patamar máximo que nós tivemos na série histórica de investimentos na cultura em Sorocaba, e o patamar máximo foi 2014, com 23 milhões e meio de reais investidos na cultura, sem contar a Link. Posso fazer uma pergunta, Raul? Só para finalizar, que a Link, o patamar mínimo nosso deve ser o de 2015, que foi 1.400.000 reais. Nós temos que partir daí para poder avançar, eu acho. Cravar 1% pode ser importante, mas, de repente, pode significar menos dinheiro. Por quê? Porque a arrecadação está despencando na cidade. A pandemia teve um impacto violento na economia. Aliás, 2 setores que mais sofreram foi o emprego doméstico, isso aí foram quase 6 milhões,
de empregadores que trabalham nas residências. O segundo setor mais afetado foi o setor cultural no país, né, que também sofreu impacto, assim, com o fechamento dos restaurantes. Aqui no estado, 26 mil estabelecimentos de alimentação foram interrompidos, teve a atividade interrompida, entendeu? Restaurantes e bares aqui, o impacto foi muito grande. Foi. Então, nós temos que medir isso aí. Se 1% for mais do que esse patamar, tranquilo. Agora, se for menos, então eu acho que a referência melhor pode ser o orçamento desses 2 anos, 2014, 2015 para a Link e 2014 para a Secretaria da Cultura, tá? Mas eu acho que menos que isso aí nós não podemos admitir, né? A ideia é trabalhar, por quê? Porque R$1 na cultura a gente pode gerar empregos na cidade e depois esse dinheiro todo volta, viu, para a prefeitura, porque é assim que funciona a economia, né? O problema, na verdade, é quando o dinheiro vai para os muito ricos. Por quê? Porque uma pessoa muito rica, ela não tem aspiração de consumo mais, para ela o dinheiro é só poder, entendeu? Agora, quando circula nos setores médios, entre os trabalhadores ou nas pessoas, nos setores mais pobres da população, aquele dinheiro, quando a pessoa obtém ele, ela vai para consumo, para alimento, para roupa, consumir cultura, educação, curso de inglês, teatro, curso de música, então movimenta a economia. Na verdade, o que emperra o desenvolvimento nacional hoje é o dinheiro que está sendo carreado para o andar de cima. Por quê? Porque o cara que tem R$1 bilhão, ele vai comprar o quê? Um jatinho novo? Não vai comprar, não tem mais. Ele pega o dinheiro dele para comprar deputado só, entendeu? Para se manter no topo. Esse é o ponto. Só o dinheiro vira só poder. Então, o dinheiro que vai para a cultura movimenta a economia, nós temos que ter essa visão. Uma observação, assim, a LOA está sendo discutida, né? Acho que agora, para o ano que vem, né? E está sendo previsto em torno de R$9 milhões para a cultura para o ano que vem, já prevendo essa redução de arrecadação. E aí a minha pergunta, tudo bem, eu concordo que um patamar de 20 e poucos milhões, que nem você falou, para a pasta da cultura é legal, mas será que no longo prazo ter 1% da arrecadação do município não é interessante para a pasta da cultura? Nós podemos abrir essa discussão. Vocês terem uma ideia, se for 9 milhões, vai ser o menor investimento da história da cultura de Sorocaba. Sim. A Jaqueline vai estar cometendo assim... Link, tá? Provavelmente eles não vão. Meu Deus do céu, se for a inclusão com a Link, então aí vai ganhar até, entendeu? Até do Álvaro Soares, lá no final do século XIX, entendeu? Assim, começo do século XX. Então vai ser um negócio assim, eu vou dizer para você, vai ter porque é uma visão equivocada, entendeu? Ela vai querer separar dinheiro aqui para fazer obra, igual essa obra do BRT, que estão trocando asfalto todo no centro, que já tinha asfalto, que tem bairro que nem asfalto tem ainda. Obra gera emprego, isso é verdade. Obra movimenta a economia, também gera emprego. Só que assim, tem que dimensionar bem que tipo de obra que vai ser feita, né? Então, por quê? Porque tem obra que às vezes gera emprego, mas é uma obra que não é necessária, que divida a cidade, que é o caso do BRT. Nós podíamos fazer os corredores de ônibus, pintava as avenidas, rebatia o canteiro com 10% do valor. Nós vamos gastar 384 milhões nessa obra. E tá aqui alguém que conhece tudo de transporte, viu, Paulo, que acompanha esse assunto há 30 anos. E aí, não estou dizendo na minha cabeça, né, porque eu ouvi dele e de técnicos de transporte de São Paulo, de outros países, inclusive, falando isso, que corredor de ônibus é uma invenção brasileira. Então, assim, vai sobrar, quer economizar para quê? Para fazer o quê com o dinheiro? Eu acho que o desafio de Sorocaba é emprego. Então, todas as políticas têm que estar ligadas à questão do emprego. Cultura gera emprego, então temos que aportar recurso aí. E gera emprego e gera bem-estar social, entendeu? Uma pessoa que tem a sensibilidade aguçada, ela fica muito mais integrada na sociedade. Às vezes ela não precisa ter muito dinheiro não para consumir cultura, a gente sabe disso. O jovem, inclusive, de família, de pais desempregados, tal, que consome cultura, ele acaba aqui ficando muito mais sofisticado do que uns embrutecidos que tem aí, filhos da classe média, entendeu? E acaba que, inclusive, tendo muito mais facilidade no processo pedagógico, com literatura, de passar num vestibular, de entrar numa faculdade pública, e está cheio de exemplos nesse sentido no nosso país, né? Aqui, o Fiscar mesmo é um exemplo disso. Você vai lá, grande parte dos alunos lá são filhos de trabalhadores, muito mais sofisticados, com muito mais cultura do que muita gente que tem dinheiro, né? E ver um velho da van falando, por exemplo, eu vou te contar, o homem é um esgoto de cultura, entendeu? O rapaz, ele cai, você entrar dentro de um bueiro e ficar lá, é a mesma coisa, do ponto de vista cultural. Então, assim, dinheiro e cultura são coisas que não andam juntos. Isso é uma outra questão, Raul. Infelizmente. Isso é uma outra questão, porque a gente tem movimentos periféricos, como os baile funks, ou algumas, acho que chama Batidão aqui do Cianê, que
tem no Cianê também um encontro na Praça do Cianê, que o pessoal faz. Encontro, como chama? Batalha do Cianê. Isso, obrigada. E aí, assim, o que eu observo, e a gente já discutiu algumas vezes no fórum sobre isso, é a falta de diálogo do poder público com esses movimentos. Porque a Secretaria de Cultura, que deveria sentar e dialogar com esses movimentos para, né, incentivar, ou, sei lá, se o batidão está incomodando a vizinhança, porque isso pode acontecer, né? Você está lá na periferia até de madrugada, pode incomodar a comunidade que trabalha, tem filhos, crianças, enfim. Não existe um diálogo, existe porrada. Existe mandar a polícia lá para dispersar. E assim, não existe diálogo de como tornar e ver aquilo ali como um movimento cultural, né? Que é um movimento cultural espontâneo da população, dos jovens, né? E a gente queria saber que tipo de diálogo que você espera ter com esses jovens para a gente poder organizar, né? Óbvio que não é o poder público organizando o movimento, mas entendendo o que acontece ali e dialogando para poder chegar no meio termo de não atrapalhar o cara que trabalha de madrugada e precisa dormir, sabe? Essas coisas. Porque é aquilo, eu lembro muito bem do Rasgada, que ele ia conversar com os vizinhos para fazer as festas para poder não incomodar o vizinho. Quando a comunidade e o movimento cultural tem essa consciência e de dialogar com os seus vizinhos, ele acontece e mesmo assim passava a polícia toda noite lá, né, Ori? Eu lembro. Passava a polícia achando que era algazarra, mas os vizinhos apoiavam eles, exatamente. A polícia passava e não tinha por que abordar, né? Porque não tinha reclamação. Eles ficavam de cara porque a rua estava tomada, a linha de trem estava tomada, mas não tinha nenhuma reclamação. É isso, né? Uma sustentabilidade comunitária, né? Exato. Eu acho que pode ser uma coisa que dá para se fomentar muito. Alguém deu a ideia dos sabe-tudos, né? Talvez pode ser um espaço a ser ocupado por esse bando de coletivo que tem na cidade. Lógico, né, com uma política pública, né, igual o Crespo fez, de fazer um edital que você não ganha nada, você vai lá dar seu trabalho em troca de ser bonzinho, né? Mas assim, se a gente tiver um aporte, os coletivos todos estão maduros o suficiente para ocupar um espaço desse e utilizar esse espaço com interesse público, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir, sim. Eu acho que existe maturidade na cadeia produtiva da cultura da cidade para assumir esse tipo de responsabilidade. Sim. E aí eu queria saber que tipo de diálogo que você acha que dá pra gente ter. Falar o que eu acho. Né? O que você acha de tudo isso? Tá. Eu vou falar, o projeto é do Hudson Pessini, né? Que ele quer proibir os bares dos jovens na cidade. Esse pessoal da direita aí é uma turma carrancuda, viu? É um pessoal infeliz. É uma gente assim que você percebe que tá cheio de fantasma no armário, não sorri, entendeu? Eles veem uma vida assim que quer que o povo vá trabalhar e volte para casa e fique trancado em casa, entendeu? É isso, né? Então assim, eu vou te contar, viu? E não tem nada a ver com as nossas tradições. Os portugueses, quando aportaram no porto aqui, ficaram assustados porque o índio dava risada o dia inteiro. O índio não ficava de cara feia, amarrada para as pessoas, entendeu? Não tem nada. Esse pessoal não conta piada. Imagine querer proibir o jovem de ter uma atividade cultural. Ah, mas tem o problema do barulho. Mas claro que tem problema do barulho. Então você tem que ter a prefeitura tem que trabalhar, não proibir. Entendeu? A prefeitura tem que trabalhar. Você tem que estar incomodando a vizinha. Eu fui vereador 6 anos aqui em Sorocaba. Um dos maiores problemas que tem na cidade é conflito de vizinhança. Entendeu? Isso tem mesmo. Às vezes o trabalhador aposenta, junta um dinheiro ali, não é? A aposentadoria curta, ele abre um bar. E aí ele quer pôr música ali. Isso tem conflito. Não é? Só que, então, mas agora, o fato de ter o conflito não significa que você não vai ter mais espaço nenhum, porque tudo é conflituoso. Inclusive, se você fizer um evento em qualquer lugar da cidade, vai ter conflito, porque a gente é tudo conurbado, quase não tem mais espaço rural em Sorocaba. Então, assim, é difícil achar um lugar hoje tranquilo. Então, o que a prefeitura tem que fazer? Primeiro que esses carrancudos, esse pessoal infeliz, que não sorri, que não conta uma piada, uma gente amarga, parece que toma limão de manhã, tarde e de noite. Eu já vi esse rapaz arrotando, não pode ter. É claro que agora não pode ter, porque agora não pode ter aglomeração humana, não é? Agora não pode ter aglomeração humana, mas vocês já perceberam, eu estava fazendo mestrado na PUC antes de estourar a pandemia aí.
Na PUC tem pancadão todo dia, pessoal. É 1.000 pessoas na porta da PUC, todo dia você vai lá, antes da pandemia, tem, lotado de jovens. A polícia está toda lá vigiando os jovens. Porque é jovem de classe média, branco, entendeu? Classe média alta, tudo carrão importado na porta da faculdade, entendeu? E a polícia vai lá, bate continência ainda e fica vigiando os carros do pessoal que estuda na faculdade, entendeu? Lotado de gente, o som estourando no último, a hora que dá 10 horas, abaixa-se o som, o pessoal sai da faculdade e vai para casa. Então, assim, tem muita questão aí, que são questões de classe, de preconceito, racismo, entendeu? Permeados na sociedade, as coisas da periferia são ruins, não é? Não pode acontecer, mas se é num bairro mais classe média alta, aí pode acontecer. Então assim, nós vamos ter que dar eu vou falar para você, minha opinião, toda atividade cultural na cidade tem que ter a presença da Guarda Civil Municipal, porque tem aglomeração humana. Quando passar a pandemia, né? Quanto durar a pandemia, assim, nós somos contra isso aí. Não vai ter aglomeração humana. Por quê? Porque não pode ter. Agora tem que ter uma medida sanitária. Mas passando a pandemia, vai ter o pancadão, vai ter uma reunião de jovens. Só para finalizar aqui, Telo, a prefeitura tem que fazer o quê? A prefeitura tem que dar os meios. Se está incomodando a comunidade naquele local, tem que oferecer um local alternativo. Por exemplo, Vitória Régia tem um parque lá, ao lado do rio, que é enorme. É gigantesco o parque, entendeu? E tem lâmpada, tem grama, tal. A prefeitura pode viabilizar uma infraestrutura ali, faz uma escola, pode ceder uma escola para fazer, final de semana, faz na escola. Então a prefeitura tem que oferecer, porque esse negócio de lidar com o uso da força, isso aí é uma mentalidade do século XIX. Quando tinha grupos de samba e capoeira, eles não só batiam, como prendiam. Inclusive com a lei de vadiagem, que imperou no Brasil durante muito tempo. Acabou faz 6 dias aí, entendeu? Então, assim, essa conversa de tratar a população, sobretudo os estratos populares, os trabalhadores, na base da chibata, isso aí a gente já viu no Brasil, entendeu? Então, assim, eu sou contra isso aí. O que nós vamos fazer? A ideia nossa é integrar, montar uma agenda, chamar para conversar na Secretaria da Cultura. Quais são os grupos que estão organizando aí? É o grupo X, é o grupo Y? Então, vamos conversar. Eu quero fazer na rua tal, mas não, vamos fazer lá no centro esportivo. Eu quero lá, vamos fazer na escola, entendeu? Você vai no diálogo, o importante é integrar no sistema público. Eu acho que esse é o caminho, diálogo, resolver polícia para resolver a questão cultural, isso aí nunca deu certo em lugar nenhum, entendeu? É coisa dessa gente amarga aí, gente que toma suco de limão puro cedo e fica com a cara azeda o dia inteiro. Não sei se vocês já viram esse pessoal falar, eles têm horror de ver gente dando risada. Tem horror de ver o jovem feliz, namorando, brincando, entendeu? Se divertindo, tem horror. Então, assim, eu quero dizer aqui minha opinião dessas pessoas. Raul, em cima disso que você falou agora, Raul, me fez pensar, inevitavelmente, dos blocos do carnaval e os blocos de carnaval de Sorocaba. É inevitável pensar isso. Porque eu tenho certeza absoluta, isso eu falo com muita segurança por causa da minha participação no Bloco do Boca. O Bloco do Boca ele foi proibido, com todas as letras, proibido de sair à rua. A alegação foi uma só: nós levamos muitas pessoas para a rua, não queremos as pessoas na rua. Isso foi dito pra gente. Estávamos reunião, eu, o Zé Abrão, o Gabriel e o Marcos Baneiro. Nós 4 fomos na reunião e foi dito pra gente isso. Não pode, porque vocês levam muitas pessoas pra rua. A história do pancadão é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eles não querem as pessoas na rua porque levam muita gente pra rua. Então, isso é um problema. Então, esse diálogo é muito complicado. Como a gente vai fazer? Se as pessoas vão ou não vão aceitar a gente nas ruas ou não, entendeu? Porque a impressão que a gente tem é que o poder público, junto com a polícia militar / guarda municipal, eles não querem as pessoas na rua. Então, se espera essas pessoas, entendeu? Ô Taylor, a minha filha puxou o fio aqui, eu acho que eu caí, voltei agora. Caiu não, foi errado. Você falou do carnaval, é isso? É. Você abordou nós tivemos carnaval esse ano. Então, vou dar minha opinião. Você quer ver minha opinião? Eu vou tentar resumir um pouquinho, só para falar. Tá. Porque eu falei que, assim, a gente, isso que você falou, me lembra diretamente que o poder público e a polícia militar / guarda municipal, eles não querem as pessoas na rua. Porque o Bloco do Boca, a gente ouviu nitidamente, claramente, falando: não queremos que vocês saiam para a rua porque vocês levam muitas pessoas para a rua. Ou seja,
existe esse medo de se levar a rua. Todos esses movimentos de funk e tudo mais, eles também não podem ir para rua porque as pessoas vão para rua. Imagina, essas pessoas não podem ir para rua. Então esse é um problema. O carnaval é nitidamente isso. Não falo só da gente. Tem o pessoal da Rua Aparecida, que eles queriam fazer o bloco de carnaval deles, não puderam também por uma série de problemas, porque, de novo, não se pode ir para rua. Pessoal, mas só desculpa o barulho, isso aí vai ser problema. Isso aí vai ser problema se ganhar o Crivelinha ou continuar com a Jaqueline. Se a gente tiver na prefeitura, isso aí não vai ter problema, não. Eu não gosto de gente cara amarga agora, o povo não pode sair pra rua. Ó, o carnaval era um sucesso em Sorocaba. O ano passado, 28 mil pessoas foram acompanhar os desfiles de escola de samba lá na frente da prefeitura. E teve um energúmeno que fez campanha na rede social no final do ano, foi o Manga que fez, contra o carnaval. Ele falou que era gasto, jogar dinheiro pela janela, que não tinha que ter. Fez uma campanha na rede social e teve um monte de sorocabaninho que acompanhou. Que é gente de cara amargo. O cara fica bravo de ver o outro dando risada feliz, entendeu? No bloco de carnaval. E eu vou dizer para você, eu travei um debate com ele, porque é o seguinte, o carnaval gera emprego, pessoal. O Brizola fez o Sambódromo no Rio, ele, o Darcy Ribeiro, que é um dos maiores entre nós todos, um dos maiores brasileiros. Deu um homem que viveu com os índios, viveu na Amazônia, idealizou a ONB, entendeu? Foi ministro de Estado do governo João Goulart, depois idealizou o CIEPS, Escola de Tempo Integral, no Rio de Janeiro. Nas primeiras obras que ele fez lá foi o Sambódromo, e foi super criticado pelos amargos, não é? Aquelas pessoas que ficam incomodadas de ver os outros sorrindo e se divertindo, entendeu? E fez o Sambódromo, e embaixo da escadaria do Sambódromo fez escola para 8 mil alunos. Então, o Sambódromo, na época do carnaval, e escola para criançada durante o ano. E está lá até hoje, entendeu? E aí o carnaval passou a ser que era perseguido pela polícia e tal. A Globo comprou os direitos autorais e virou case de sucesso do Brasil no mundo, com o turismo, com tudo. E ainda a Globo vendendo o direito de transmissão do carnaval no mundo inteiro, ganhando dinheiro, e virou a marca do Brasil. O Brasil tem um turismo violento, né? Enche de gente para acompanhar o carnaval. E agora o carnaval explodiu de forma popular, com o carnaval de rua no Nordeste, veio para São Paulo. Na gestão do Haddad, os blocos de rua foram retomados, o povo voltou para a rua de novo, voltou para as praças, entendeu? E aqui em São Paulo, essas pessoas amargas, porque é disso que se trata, é uma gente que está cheia de fantasma do armário, entendeu? Começou a perseguir o carnaval, e nós ficamos sem carnaval aqui na cidade esse ano, uma tristeza, com uma conta de padaria, uma conta assim, mal feita, de economista de quinta categoria, que não sabe o que é economia, porque só lá no dia do bloco de carnaval, para fazer a fantasia, tem que empregar gente. Então, movimenta as costureiras. Para a escola de samba só para encerrar, que a escola de samba tem que ensaiar, entendeu? Movimenta aquele recursinho, desperdício, aquele recurso ali mantém todo o pessoal da escola de samba funcionando, entendeu? Aí no dia do carnaval tem um monte de gente que vai lá trabalhar, que é vendedor de água, vendedor de pipoca, vendedor de cachorro quente, entendeu? E é mais uma atração para o nosso povo, que fica, o cara trabalha o ano inteiro. Eu fui com meus filhos ver lá o ano passado o carnaval, entendeu? Tava cheio de trabalhador lá com os filhos no colo para assistir a escola de samba, entendeu? Para se ver ali, retrato cultural nosso. Agora não vai ter direito nem a mais isso, que sociedade que nós queremos, entendeu? Então, assim, a eleição esse ano aqui não é pouca coisa, eu vou falar para vocês, viu? A eleição desse ano aqui em Sorocaba tem muita coisa em jogo, inclusive qual que é a ideia de Brasil que eles querem, de brasileiro, entendeu? Querem transformar o povo, trabalha, come, bebe, dorme, e do outro dia vai trabalhar de novo, e não pode ter um espaço, inclusive, para sorrir, para se divertir, entendeu? Eu costumo dizer que é o povo que vive no limão, entendeu? É tudo gente cara amarga, pode ver, é tudo cheio de fantasma no guarda-roupa, entendeu? Se abrir, cai de costa. Então é uma gente amarga. Como é que pode perseguir carnaval? O Manga fez isso em Sorocaba, até hoje não consegui entender, né? E nós vamos ter debate com ele, viu? Eu vou dizer para vocês aqui, com ele, com a Jaqueline também, porque ela assinou embaixo, né? A briga vai ser grande, porque esse tipo de Sorocaba nós não queremos, numa cidade de cara amarga, cara azeda, entendeu? É importante deixar claro que a gente vai convidar todos os pré-candidatos, candidatos agora, né, já são candidatos, né, para conversar, e a gente vai perguntar as mesmas coisas e falar as mesmas coisas que a gente está falando aqui pro Raul. Tem uma última pergunta. O Raul na prefeitura ano que vem tem carnaval, pode anotar aí, de rua, com bloco, com tudo, né? E a guarda municipal vai ficar bonitinha, dando a segurança, e se não der, processo administrativo. Se agredir alguém... vacina, né, Raul?
Ou se agredir alguém lá de forma ilegal, alguma coisa lá, processo administrativo tem que ter em si. vacina antes, pelo amor de Deus. Não vai botar perna não, claro, pessoal. Estou dizendo assim, dentro das questões sanitárias, né? Uhum. Eu não estou nem fazendo reunião. Tanto é que eu não estou com coronavírus diferente de outros aí, né? Ó, uma última pergunta pra gente finalizar a nossa live, que já passou bastante do nosso horário. Tem uma pergunta no Face também, que teve. Tem, nossa, o pessoal tá perguntando, ó, o pessoal tá interessado. É uma pergunta aqui da Selma Araújo, que ela quer saber se você tem alguma política para as instituições, para as comunidades tradicionais, né? Que aí, seja tradições nordestinas, seja tradições gaúchas, que eu acho que tem bastante quilombos, né? Tem bastante, e que ela fala que eles geram muita renda através da economia criativa e solidária. Já faz a sua pergunta, Anne, que tá lá no Facebook, já emenda, já vou responder as duas. É uma pergunta do Gleiton Piva. Ele diz assim: Raul, em janeiro deste ano, em sua entrevista na, entre aspas, extinta Rádio Ipanema, você se referiu ao Parque Tecnológico apenas como ferramenta para suporte à indústria, mencionando a Toyota, por exemplo, para a geração de emprego, mas não mencionou o IPT como apoio à economia criativa, que é responsável por quase 3% do PIB. Segundo estudos, a cada R$1 em cultura, mais de R$10 voltam para a cidade. Como você pretende estimular a indústria criativa em Sorocaba? Que a pergunta foi sobre a indústria, né? Aqui é um espaço para debater cultura, então, eu lembro que a discussão lá, o que nós vamos fazer pela indústria? A indústria, assim, a pergunta é indústria física, né? Não é indústria cultural. Eu respondi que eu acho que o Parque Tecnológico está tendo, não sei se vocês sabem, lá virou espaço para ter culto, né? Daqui a pouco alguma franquia aí compra lá, e assim nós vamos ter que ter, claro que tem que ter culto, se tiver, não tem problema ter um culto lá, ter uma celebração religiosa no espaço. Agora, aquilo não é essa a destinação primeira do espaço. O espaço é um parque tecnológico, foi construído para isso, a concepção é essa. Nós temos que pôr as universidades ali e tocar, e ter um diálogo com o setor industrial da cidade. Por quê, pessoal? Porque eu vou dizer para você, nós temos um desafio aí, porque para dividir a riqueza tem que gerar ela, né? E a gente tem exemplos aí de muitos países que até têm uma boa distribuição de renda, mas não tem um projeto industrial, que é o caso de Cuba, por exemplo. Cuba tem um país bem distribuído socialmente, a questão, só que não tem muita indústria. Então você não tem nem o que dividir muito, né? Inclusive do ponto de vista arquitetônico, você vai ali, o Paulo conhece também bem lá, e também tem um embargo tal que explica, mas tá cheio de países aí no mundo que tem uma boa distribuição de renda, porque o Brasil é o país mais desigual do mundo, né? A distribuição de renda aqui entre nós é bem complicada, porque o país é muito rico também. Mas nós vamos ter que ter um projeto industrial para Sorocaba. Por que nós vamos ter que ter um projeto industrial? Porque senão nós vamos só importar tudo da China, e daqui a pouco não vai ter trabalhador com carteira assinada mais, trabalhando na indústria, que é o setor que paga bem, o comércio paga também, mas a indústria paga mais ainda. A indústria tem PLR, tem os planos de saúde que diminui a pressão no SUS, entendeu? E a indústria também é um dos vetores que demanda ciência e tecnologia. E é um país que não tem indústria, daqui a pouco vão estar querendo, já tem gente querendo fechar as universidades públicas, né? Porque, de fato, um país que não tem projeto industrial, por que vai ter pesquisa e ciência? Né? Então, nós temos que retomar o projeto industrial do Brasil, isso, pelo menos, a minha cabeça funciona assim, o Parque Tecnológico, as nossas 3 instituições de ensino superior, sobretudo o setor de engenharia, tecnologia, FATEC, engenharia Facens e a UFSCar, a ideia é ter espaços cativos dentro do Parque Tecnológico, chamar para cá o pessoal que está pensando nessas questões para a gente poder ter um vetor aí também. Nós temos que olhar, a prefeitura é muito grande, tem que olhar para todas as áreas. E a questão cultural, ela tem, eu concordo profundamente com quem escreveu isso aí, nós temos que investir na cultura porque dá retorno também. Nós temos que procurar várias formas de gerar emprego, né? Inclusive a cultura pode ser no futuro, eu acho que vai caminhar para aí, inclusive ser um dos principais vetores de empregabilidade no país, viu? Por quê? Porque a indústria 4.0 é um cachorro vigiando a fábrica, entendeu? E inteligência artificial só produzindo as coisas. Mas o problema é que onde vão estar essas fábricas da indústria 4.0? Se o Brasil descuidar, não podemos ter nenhuma aqui. É importante que a gente tenha algumas aqui também, né? Então, assim, a questão da cultura, eu concordo com a amiga que falou. Em relação ao Parque Tecnológico, quando eu disse isso, era no contexto da indústria física, de produção de mercadorias, tal, de bens tangíveis, né, que é aquele bem que você pode pegar e sentir ele. Agora, a cultura é uma área de empregabilidade muito grande também, e eu acho que, inclusive, a minha ideia é travar essa discussão ao longo do processo eleitoral. Tá? Isso, né? Gente, é isso. Tá joia. Gente, eu queria agradecer Obrigado. muito a todo mundo que assistiu.
É óbvio que provavelmente vão ter muitas mais dúvidas e conversas que a gente pode travar com os nossos candidatos de Sorocaba. O fórum sempre vai ser um espaço aberto para diálogo e debate. A gente quer trazer essa discussão política, porque o que nós fazemos aqui no fórum é política. Nós tratamos de política pública, política de cultura. Não só política pública, mas a gente questiona a política pública que é feita e a gente se coloca como o cidadão que está cobrando o nosso representante. Quem quer que esteja lá, seja porque a gente votou ou porque a maioria escolheu, essa pessoa tem que governar para todos. E nós somos uma classe relevante, que gera emprego, que movimenta a economia. Então, assim, eu acho que é muito importante nós todos estarmos cientes do nosso dever de cidadão também, de cobrar. E por isso que a gente vai fazer o convite, até já deixo aqui público, aos demais candidatos que quiserem vir, fazer essa mesma live de conversa ao vivo, aberto para todo mundo, esclarecer dúvidas, ouvir a classe artística falar, porque eu acho que é isso, é assim que se constrói um plano de governo, né? Então a gente se coloca à disposição para os demais e agradeço muito ao Paulo e ao Raul por estarem aqui hoje, abrindo essa discussão com a gente, todo mundo da articulação política e da comunicação do FOPEX. A gente também tem o pessoal que é do jurídico, que também sempre ajuda a gente nas discussões sobre as legislações. Então vou agradecer os as três cabeças do FOPEX que são os GTs, né? O GT de articulação política, o GT de comunicação, o GT de jurídico, e todos os artistas que participam dos nossos grupos, das nossas redes sociais. Sigam as nossas redes sociais e o canal do YouTube, para que as demais discussões sobre política cultural e política dentro da nossa cidade você possa estar engajado e participando, tá? Obrigado mais uma vez, Raul e Paulo. Obrigado a todos. Obrigado. A gente vai finalizar aqui. Eu queria para todo mundo aí. Uma curiosidade minha só, antes de fechar, pode ser? Pode, claro. Claro. Você não precisa responder também, tá? Se você achar que não é viável, não tem nenhum problema. Mas eu queria ver o seguinte: após vocês ouvirem todos os candidatos e candidatas, ou pré-candidatos, né? No final, vocês pretendem ter um direcionamento conjunto das representações da cultura? Se é conveniente não responder, não tem nenhum problema. É só uma curiosidade. O fórum quer responder, Ari? Pode responder, se você quiser responder. Posso responder? Eu acho que sim. Ainda é uma construção conjunta, né? Nós, por exemplo, na frente no grupo de trabalho de encaminhamentos políticos, nós somos em 12, 13 pessoas, né? E apoiar um dos candidatos exigiria, na verdade, uma plenária maior, com o fórum todo, que é cerca de 150 pessoas. Eu acho que se chegarmos num patamar onde a disputa for civilização ou barbárie, o que parece que é o que está se apresentando, eu não tenho dúvida que a classe vai se posicionar do lado da cidadania. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela resposta. Eu acho que é muito legal até claro. A minha esperança é conseguir os votos dessa galera aqui, que já está difícil. Imagina juntar com o prefeito. É legal a gente falar que a gente sempre, aqui no Fórum, nós somos defensores da democracia, da Constituição e que as leis sejam executadas. E é um pouco isso do que o Ari falou. A gente é total a favor do civilizatório e não da barbárie, né? Então, a gente está aqui realmente aberto para debater e, quem sabe, vamos ver como que se darão essas eleições, não é mesmo? Muito obrigado, Tetê. Muito obrigado.